minha Luninha. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Estimados ouvintes da RU, mais uma vez eu saúdo com muito carinho, agradecendo e desejar a sua sintonia para esse novo tema, esse novo bloco dentro dos nossos temas de doutrina social cristã. E essa doutrina social, esta agora, nos está sendo proposta pelo Papa Francisco de uma forma muito concreta, né? Ele que criou, no ano passado, o Dia Mundial do Pobre. E esse ano vai repetir-se essa data. O Papa Francisco, por essa ocasião, enviou uma mensagem muito bonita. Nós já estivemos aí refletindo em 2 momentos sobre esse tema e hoje vamos concluir essa reflexão do Papa Francisco, olhando mais então as iniciativas que esse Dia Mundial do Pobre pode suscitar, né? E que está comigo aqui a Gabi, que é a nossa funcionária na capelania, trabalha junto conosco, na nossa equipe. E eu sou o Padre Martinho, sou capelão da Universidade Católica, e nós estamos juntos aqui fazendo essas reflexões para trazer essa atenção. Nós, na capelania, temos alguns projetos sociais, podemos até falar um pouquinho deles. A parceria, por exemplo, com a Caritas, né? Sim. E a Gabi foi voluntária na Caritas. Depois ela nos pode comentar um pouquinho sobre o que significou esse voluntariado dela na Caritas. Então, vamos ver com o Papa Francisco. Na parte final da sua mensagem, ele fala das iniciativas que este Dia Mundial dos Pobres pode suscitar, né? Em nossas paróquias, em nossas comunidades, onde já existe muitas vezes a caridade organizada, como nós dizemos, não é uma coisa assim esporádica e tal, mas são formas mais sistemáticas, já ordenadas das pessoas que estão lá e fazemos aquele trabalho, desde a distribuição de cestas básicas até cursos de formação, capacitação e também de convivência. As pessoas às vezes estão muito solitárias, né? E possam ter grupos de convivência fraterna, né? Então, diz o Papa Francisco na sua mensagem para o Dia Mundial do Pobre, o segundo Dia Mundial do Pobre. São inúmeras as iniciativas que todos os dias as comunidades cristãs levam a cabo para dar um sinal da proximidade e do confronto, do conforto, né? As muitas formas de pobreza, né, que estão diante dos nossos olhos, estamos aí vendo, né, todo dia. Muitas vezes a colaboração com outras realidades que tem como motor não a fé, mas a solidariedade humana, consegue prestar uma ajuda que sozinhos nós, pessoas mais inspiradas por essa dimensão cristã, não podemos realizar sozinhos. Então vamos trabalhar junto com outras pessoas de boa vontade, né, que mesmo sem ter uma motivação assim explícita da fé, eles são movidos pela essa empatia com os pobres, né? Conhecer que no imenso mundo da pobreza, mesmo a nossa intervenção é limitada, é frágil, é insuficiente para levar a estender as mãos a todos, aos outros, para que a colaboração recíproca, né, possa atingir o objetivo de maneira mais eficaz. Então, somos convidados e movidos pela fé e pelo imperativo da caridade, mas sabemos reconhecer outras formas de ajuda e solidariedade que não se propõem e que estão propostas, né, por parte, mesmo com outros objetivos, sei lá, numa outra inspiração, mas que no fundo realmente visam atender o pobre. Desde que não descuidemos o que nos é próprio, isto é, de levar todos até Deus e a santidade. Nós, com isso, queremos mover as pessoas também a encontrar essa razão última da nossa fé, né? O diálogo entre as diversas experiências e a humildade de prestar a nossa colaboração, nós também colaboramos com outros, né? Com aquela iniciativa do Lions Club, ou com outras iniciativas, muito bem, sem qualquer espécie de protagonismo. Agora, não sou eu. O que importa é ajudar aquela situação, aquelas pessoas, né, atingidas. E é uma resposta adequada e plenamente evangélica que podemos realizar.
Então, esta é a primeira observação que o Papa faz quando fala das iniciativas, de nós sermos abertos a colaborar com outros, né? Mesmo que não sejam da nossa igreja, que não sejam inspirados pela mesma fé cristã, mas são inspirados pela solidariedade e fraternidade. Então, diante dos pobres, não se trata de jogar para ter a primazia da intervenção, mas podemos reconhecer humildemente que é o Espírito que suscita gestos que são sinal de resposta e da proximidade de Deus. Quando descobrimos o modo de nos aproximarmos dos pobres, sabemos que a primazia lhe pertence e Ele que abriu os nossos olhos, o nosso coração à conversão, né? Deus é que nos abre, né? Para nós sermos sensíveis aos pobres. Não é do protagonismo que os pobres precisam, mas de amor que sabe esconder-se e esquecer o bem realizado, né? Como diz o Evangelho, né? Você dá com uma mão e uma mão não saiba o que a outra faz. Você está dando, né? Simplesmente porque isso faz parte da tua identidade cristã. Os verdadeiros protagonistas são o Senhor Deus e são os pobres. Esses são os protagonistas. Nós somos aí gente que se põe à disposição para servir. Quem se coloca ao serviço é um instrumento nas mãos de Deus para fazer reconhecer sua presença e sua salvação, né? E é São Paulo quem o recorda quando escreve aos cristãos de Corinto, que competiam entre si nos carismas, procurando os mais prestigiosos. Então, o que diz aqui? Ele dizia... Como é que dizia São Paulo? O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Aí o apóstolo ele faz uma consideração importante. Observa que os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. Os pés, né? É, os pés e as mãos. As mãos. E o que os que nos parecem menos honrosos, cuidamo-los com mais consideração, e os temos decorosos, e os menos decorosos são tratados com mais decadência. Decência. Decência, é. Ao passo que os que são mais decorosos não precisam de tais cuidados. Está vendo? Então, eu acho que se trata aí de ver o seguinte, nós não precisamos de protagonismo, né? De nós nos projetar, não. Nós queremos realmente estar a serviço. Então, ao ministrar um ensinamento fundamental sobre os carismas, né? São Paulo educa também a comunidade para a atitude evangélica, para que seus membros mais fracos, necessitados, sejam tenham mais atenção. Longe dos discípulos de Cristo, sentimentos de desprezo e de pietismo com eles, né? Nós devemos jamais desprezar, nem ter só piedade e compaixão deles, não. Pelo contrário, somos chamados a honrá-los, a dar-lhes precedência, convictos de que eles são uma presença real de Jesus no meio de nós. Tudo que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste, diz Mateus no capítulo 25, né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma outra dimensão, tal que nós queremos ter na hora da prática, não procurar protagonismo. Exatamente. E nós temos que colaborar e não querer agora que todo mundo olhe para nós, como nós somos os grandes benfeitores, né, dessa comunidade. Não, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Então aí vem também ainda essa dimensão que a nós compete, então, sermos inspirados, né, pelo Evangelho, né, a sermos solidários. Aqui compreende-se como o nosso modo de viver é diferente daquele do mundo, que louva, segue e imita os que têm riqueza e poder, ao passo que marginaliza os pobres e os considera um refúgio ou uma vergonha. Não, os pobres não são refúgio nem vergonha. A palavra do apóstolo só um convite para conferir plenitude evangélica, a solidariedade para com os membros mais fracos, né? Os menos dotados do corpo de Cristo. Né? Se o membro sofre, como diz aí São Paulo, o que ele diz? Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Está vendo? Essa solidariedade, né? Que é muito verdade. Os membros sofrem com ele, o membro é honrado, né? Então, na mesma linha, na carta aos Romanos, também tem uma exortação. O que diz São Paulo aos Romanos? Alegrai-vos com os que estão alegres, chorai com os que choram.
tende os mesmos sentimentos uns para com os outros. Não aspires às grandezas, mas confirmai-vos com o que é humilde. Uhum. Então essa é uma vocação do próprio discípulo de Cristo, né? A gente procurar o ideal para o qual se deve tender na perseverança, é assimilar cada vez mais em nós os sentimentos de Jesus Cristo, né? Então, nós estamos chegando mais ao final dessas mensagens do Papa para o Dia Mundial do Pobre, e ainda vamos comentar um pouquinho sobre algumas outras iniciativas, né? E como é que isso aí pode repercutir na nossa vida, né? No fim, então, o Papa põe uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança, né? Torna-se, então, o epílogo natural para o qual a fé nos orienta. Muitas vezes são mesmo os pobres a colocar em crise a nossa indiferença, né? Filha de uma visão de vida demasiado imanente e ligada ao presente. O grito do pobre é também um grito de esperança, com o qual se dá mostras de certeza de ser libertado. A esperança que se alicerça no amor de Deus não abandona quem nele confia, né? Então, aqui, Santa Teresa de Ávila nos serve também, né, de exemplo, né? E ela tem uma observação muito bonita que o Papa põe aqui no final do seu escrito sobre o Dia Mundial do Pobre, quando ela fala do caminho da perfeição. Santa Teresa de Ávila, pode ler para nós? Santa Teresa escrevia sobre o caminho, seu caminho de perfeição, né? Que a pobreza é um bem que encerra em si todos os bens do mundo. Assegura-nos um grande domínio. Quero dizer que nos torna senhores de todos os bens terrenos, uma vez que nos leva a desprezá-los. Isso. Não nos apegando às coisas materiais, não somos, afinal, então, os sonos. Somos administradores desses bens que Deus coloca à nossa disposição e que nós usamos também para fazer o bem, né? E na medida em que somos capazes de discernir o verdadeiro bem, que nos tornamos ricos diante de Deus, somos sábios diante de nós mesmos e dos outros. Se nós sabemos discernir qual é o verdadeiro bem, né? Que é o amor a Deus e o amor ao próximo. É mesmo assim, na medida em que se consegue dar um sentido justo e verdadeiro à riqueza, né? Quem tem bens, que sentido tem isso? Não, você é um administrador desses bens, deve colocá-los realmente a funcionar. Criar, se é o caso, até criar iniciativas que possam dar emprego, dar trabalho para as pessoas, né? E então, não simplesmente sentar-se em cima desses bens e querer fruí-los para si, mas colocá-los a produzir e colocá-los a serviço. Esse é o caso também, alguma parte desses bens você possa doar e colocar à disposição da comunidade, né? Então, cresce-se em humanidade e torna-se capaz de partilho, né? Então, aqui no final, o Papa faz um convite, né, para dar visibilidade e tornar concretas as respostas de serviço aos pobres. Isto, então, é o grande apelo final que ele faz aqui, e nós podemos ver um pouquinho alguns exemplos também de como a gente pode vivenciar isso, tornar palpável a resposta da Igreja ao grito dos pobres, né, a viver nesse Dia Mundial como um momento privilegiado da nova evangelização, né? Os pobres evangelizam-nos, os pobres nos evangelizam, pelo fato que eles nos provocam a sair de nós, né? Ajudando-nos a descobrir cada dia a beleza do Evangelho, né? Não deixemos cair no vazio essa oportunidade de graça nesse dia, sentamos-nos devedores para com eles, para com os pobres, para que, estendendo reciprocamente as mãos um ao outro, se realize o confronto, o encontro salvífico que sustenta a fé, torná-lo eficaz na caridade e habilita a esperança para prosseguir com firmeza pelo caminho na direção ao Senhor que vem ao nosso encontro. Então, essa aqui é a mensagem do Papa, né, para o Dia Mundial do Pobre, né? Nós ainda podemos comentar brevemente algumas iniciativas, né? Nós podemos lembrar, por exemplo, na nossa paróquia Nossa de Fátima, onde eu trabalho, a Gabi, né, a Adriana, a mãe da Gabi, ela está também nesta articulação, e até hoje tivemos, né, nesse momento, está vendo a programação para o ano que vem, como que estamos pensando em articular o serviço da caridade, né? São 8 iniciativas que tem a paróquia nesse campo, né, do serviço aos mais pobres, nas diversas frentes, né? Entre elas, né, por exemplo, cestas básicas, são 130 cestas básicas, todo mês distribuídas aos mais necessitados. Mas isso é apenas uma das ações, temos várias outras que a gente pode comentar. E nós somos parceiros aí também com a Caritas,
Caritas, né? A Adriana trabalha na Caritas e a Gabi me disse que ela estagiou lá, né? Você pode falar um pouquinho desse seu estágio voluntário que você fez na Caritas aqui de Pelotas? Sim. Bom, eu conheci a Caritas pela minha mãe, como o senhor falou, que trabalha lá, né? É assistente social lá. E, assim, eu fui lá ser voluntária. A minha mãe, assim, me falou do voluntariado e tal, e perguntou se eu não queria. E eu realmente estava num momento da minha vida em que eu estava me sentindo perdida, em que eu, assim, não tinha um propósito, sabe? Eu estava, assim, no limbo, digamos. E eu pensei, por que não ir lá, né? E ver como que é, o que eles fazem realmente. E, assim, foi muito bom, sabe? Ver esse trabalho que a Caritas realiza com essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, sabe? Que precisam de ajuda. Então, foi uma via de mão dupla, assim. Ao mesmo tempo que eu precisava de alguma coisa para mim, para me fazer sair daquele estado estagnado que eu estava, eu também estava fazendo um bem para outras pessoas. Então, é aí uma dica até que eu dou para as pessoas de procurarem, assim, atividades, espaços onde o seu tempo, a sua ajuda ou alguma coisa que possa ser doada seja usada em benefício de outra pessoa, porque acaba se ganhando muito com isso. Acaba se ganhando muito com essa doação que se dá. Até se quiserem conhecer mais da Caritas, tem página no Facebook, assim como nós aqui da Capelania também temos. Ou se quiserem ir lá conhecer, tem a Feira da Fraternidade também, que é muito bacana. Tem roupas que são doadas, móveis também, que são vendidos a um preço extremamente significativo, assim, bem baixo, para que as pessoas possam comprar. E todo esse dinheiro é revertido nos projetos sociais que eles têm, junto às periferias, realmente, sabe? E que tem um efeito muito grande. Então, eu convido todo mundo a conhecer, porque é realmente um trabalho muito bom. E onde que se situa, onde que está atualmente a Caritas? Ainda está lá? Na Fernando Osório ainda, né? Uhum. Talvez ela futuramente vai se transferir também para o CADAS, né? Uhum. O Centro Arquidiocesano de Pastoral tem um espaço também para Caritas, mas por hora está lá. Por hora ainda. E lá funciona também a Feira da Caridade, isso, né? É isso. Que é ali do lado, né? E as duas coexistem ali naquele espaço. Lá pertinho do seminário, né? Isso. Na Fernando Osório. 1280 o número, se não me engano. 1280. Isso. Então, Gabi, eu acho que você fez um comentário muito interessante para nós, né, de tua experiência, né? E eu acho que nós também da paróquia, uma coisa que a gente pode dizer nesse projeto que temos para esse próximo ano, estamos programando, né, que são essas oficinas para a formação das pessoas que lidam, né, nesse mundo do trabalho junto aos mais pobres, mais carentes, com as pessoas necessitadas, com as pessoas também solitárias. Então, temos aí tido nesse último ano, né, as oficinas com 4 sessões que nós tratamos, e para o ano que vem estamos tentando reeditar esse programa, né, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, né, e que tem várias iniciativas. Por exemplo, um tema sempre é a educação popular, né? Temos que aprender a ver como trabalhar com esse povo mais humilde, mais simples, como animá-los, como interessá-los, né, como trabalhar junto com eles, né, para que essas pessoas possam também criar iniciativas, né, procurar também até trabalhos que possam ajudar na sustentação, né, trabalho e renda. Né? Que querem muito capacitá-los, né? Por exemplo, com a customização de roupas, né? É lá uma oportunidade oferecida, ou então com artesanato e outras coisas mais, né? E o Bem da Terra, né? É uma dessas iniciativas, né? Aqui em Pelotas, né? E que tem até um stand lá no Mercado Central, né? Bem da Terra. Às vezes eles fazem exposições aqui diante da Católica, né? E vendem os seus produtos. São produtos ecológicos, são produtos bons, né, para usar. Então, acho que isso é uma iniciativa que precisa realmente ter nossa atenção, nosso apoio. Para além de produzir, só eles terem realmente essa noção e consciência dessa economia popular solidária, né? Isso. Que tu tem que dar valor para aquilo que tu está produzindo, ao mesmo tempo que tu tem que dar valor para a tua produção. Perfeito, sabe? Né? Então, acho que esse é um outro, né? Além da educação popular, temos a economia solidária, também foi um tema
que a gente refletiu, né? E um tema novo que vamos introduzir é a segurança alimentar e nutricional, né, que agora foi criado o Conselho aqui em Pelotas, né, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade, aqui do município, e aí é importante que nós tenhamos consciência, né, do que implica isso, a segurança alimentar. É a pessoa ter acesso contínuo e seguro a uma alimentação sadia, não a qualquer coisa, né? Porque às vezes também as pessoas precisam também disso, então, de uma boa educação alimentar, né? Porque deve se cuidar, por exemplo, né? Tem os sucos naturais e tem os refrigerantes. Claro, se você pode, use o suco natural, né? Procure, né, as frutas que às vezes você consegue no mercado, frutas bem em conta, né? Aquelas laranjas para suco. Né? Eu sempre compro aquelas para nós termos o suco natural. É preferível, é preferível ao refrigerante. Sim. Né? Refrigerante só é o último caso. Use o suco natural. Mesmo com limonadas e tal, são produtos que você pode, muitas vezes, tem até um pé de limão lá no seu quintal. Então, as hortas caseiras, né? É uma outra forma, né, que você pode, né? Então, tem tantas formas que você pode praticar, né? E nós temos também uma oficina lá, que vamos ver se continuamos também, que né, somos a dimensão, o diálogo interreligioso e ecumênico e interreligioso. Nós, na nossa paróquia, né, lá de Nossa Senhora de Fátima, tem mais diversos cultos, igrejas evangélicas, luteranas, e também Umbanda, né, e espírita. Nós convidamos eles para um dia, nós nos unimos todos lá e juntos fazermos a oração e a reflexão sobre a paz. Como nós, em cada um, na sua fé, na sua comunidade, pode contribuir para construção de uma cultura da paz. Nós estamos precisando disso, né? Tem tanta coisa errada, tanta violência, tanto desrespeito com as pessoas. Nós queremos construir essa cultura e sermos nós os primeiros, né, a darmos exemplo dessa cultura da paz, né? Então, é importante, né? E a gente quer incluir nisso também o cuidado do meio ambiente, né? Não, por exemplo, jogar o lixo em qualquer canto, né? E isso acontece muito. As pessoas têm um terreno baldio, lá vai lixo. Não. Procurar, né, os lugares onde pode realmente depositar o lixo, né? Sim. Ou então entrar em contato com a prefeitura para que recolha lá aquela árvore que caiu, que foi cortada. Então, eu acho que temos mais que cuidar disso. Então, eu acho que nós podemos até nesse diálogo interreligioso, também nos respeitando, nos acolhendo um ao outro, termos a consciência de que tem coisas em comum, em que nós podemos ajudar uns aos outros. Exatamente. E construir uma cultura da paz nos nossos bairros, né, que precisa tanto. Que a parte da polícia é uma, mas a parte maior é da própria população, que constrói relações mais fraternas, de acolhida, de cuidado um do outro, né? Então, eu creio que nós podemos, ao concluir essas reflexões, né, Gabi, sobre o Dia Mundial do Pobre, nós podemos dizer, em primeiro lugar, agradecer muito ao Papa Francisco, porque instituiu esse Dia Mundial do Pobre, que é o penúltimo domingo litúrgico do ano, né? Que é o domingo de número 33 do tempo comum, fins de novembro. Neste ano vai ser o dia 18 de novembro. Nesse domingo, então, somos chamados a tomar algumas iniciativas nessa dimensão, né, do cuidado com o irmão, da escuta do grito do pobre e de darmos uma resposta concreta. Que seja um caso, uma ação muito simples, mas concreta, e que nos possa levar a refletir mais sobre o que podemos fazer a mais para o pobre. Então, nós agradecemos a atenção de vocês, os ouvintes que nos acompanharam também nesse programa de Doutrina Social Cristã, tratando desta inculturação e da inserção social do pobre, né? A inclusão social do pobre, né? Que é uma coisa tão importante, né, Gabi? E é isso que fica para nós, eu acho, né? Depois desse recado que o Papa nos traz, que a gente pense concretamente, não só para esse dia 18 de novembro agora, mas em específico para que nesse dia a gente se lembre dos pobres e tenha alguma ação concreta, mas para que também durante todo o ano, ao longo do ano, a gente tenha ações e lembre deles e faça uma análise de consciência do que a gente está fazendo realmente por essas pessoas.
Muito obrigado. Então, agradeço a atenção dos ouvintes para esse programa e que Deus continue a abençoar a sua solidariedade, a sua sensibilidade para com o mundo dos pobres, e você vai ser o primeiro a receber de Deus essa bênção, né, reservada a todos os que têm o coração fraterno e amigo para os que precisam. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger.